Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz e a graça vos sejam multiplicados. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais um dia lindo que o nosso Deus fez para nos fazer viver as suas maravilhas, os seus milagres, abençoando nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nos fazendo desfrutar seu poder, manifestando sua glória em nós, habitando em nós, nos fazendo mais que vencedores. É isso que o Senhor quer de nós, que venhamos reconhecer que Ele já nos deu a vitória, que Ele já nos deu os milagres que precisamos e que basta tomarmos posse, crendo, viveremos essas maravilhas. E é tão poderoso isso. No capítulo de hoje, a meditação, a gente pode observar aqui e ver que Jesus começa lavando os pés dos seus discípulos, né? Era a festa da Páscoa, ele termina de cear e viu que o inimigo já tinha colocado no coração de Judas para traí-lo. E aí ele se levanta, tira as vestes, toma uma toalha, pega uma bacia com água e começa a se aproximar. Vai primeiro para Simão, onde ele vai lavar os pés dele. E ele diz: não, Senhor, meus pés o Senhor não vai lavar não. Mas por que Simão não queria deixar, né? Porque ele era o mestre, ele era o Senhor. Quem era para estar fazendo aquilo era o servo, né? E Jesus estava dizendo para eles, mostrando para eles que realmente ele estava ali para servir. Servir de exemplo também para nós. E se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Então lava minha cabeça também, minhas mãos. Não, aquele que já está lavado não precisa de tudo isso. Ou seja, se os nossos pés estão nos caminhos certos, né? Se os nossos pés estiverem no caminho certo, a gente vai viver desfrutando das maravilhas do Senhor. E aí é tremendo isso, porque ele vai fazendo isso e chega uma hora que é o que me chama a atenção no verso de número 15, ele diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Essa palavra, essa frase, esse versículo, ele mostra Jesus dizendo tudo que nós precisamos aprender na nossa vida inteira. Em tudo, Jesus deu o exemplo. Ele deu o exemplo de amar os inimigos, ele deu o exemplo de perdoar as pessoas, ele deu o exemplo de servir uns aos outros, ele deu o exemplo de amar ao próximo, ele deu o exemplo de ser um filho que agrada ao Pai, ele deu o exemplo para tudo em nossas vidas, ele é o exemplo. E como eu fiz, façais vós também. É muito poderoso isso e a gente acaba entendendo que nem todos os discípulos seguiram o exemplo de Jesus. Judas, por exemplo, se revela como traidor e a gente compreende que ele tinha um propósito, alguém teria que traí-lo mesmo, né? Mas realmente para se cumprir a escritura isso teria que acontecer. Mas é algo que nós precisamos entender, que para ser discípulos do Senhor, a gente precisa amar uns aos outros. E esse é o novo mandamento que o Senhor deixa até nesse versículo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Olha, ele disse, eu sou o exemplo, que também vós vos ameis uns aos outros também. E aí a gente vê que é tremendo. Ele prediz que Pedro vai negá-lo e tudo isso já dá o exemplo para nós. Ser fiel até a morte para viver o sobrenatural de Deus. Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou porque a gente não vai fazer algo que é inédito ou que o Senhor não tenha feito antes por nós.
Senhor já nos deu todo o exemplo de como seguir, de como fazer, de como viver nessa terra, nesse amor que o Senhor espera em nós. A expectativa é que venhamos parecer com Jesus. E, Senhor, nos ajuda, porque é tão difícil. Jesus era perfeito, humano, mas perfeito. E nós somos tão falhos, tão errados. Por muitas das vezes, não conseguimos nem amar os que nos amam. Oh, Senhor, perdoa-nos, limpa o nosso coração, nos ajuda esse patrão a amar seus funcionários, ajuda esse funcionário a amar o patrão, ajuda esse marido a amar a esposa, essa esposa a amar o marido, ser fiel a eles. Em nome de Jesus, ajuda os filhos a amarem os pais e ajudarem, Senhor, a cuidar, a organizar da casa, a servir, como Jesus foi exemplo para nós, que possamos servir uns aos outros também. Senhor, ajuda esses pais a amarem os filhos e cuidar deles e servi-los também. Paizinho querido, nos ajuda a ser achado por Ti, da maneira que Te agrada, para vivermos para Ti, para a Tua glória. Em nome de Jesus, abençoa-nos, pois nós queremos ser achados, Senhor, da forma que Te agrada. Então, que o Teu Espírito dentro de nós, habitando, possa nos ensinar o caminho da verdade, da justiça, do juízo, e nos fazer desfrutar as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, lembrando que hoje, 19h, temos nosso culto de intercessão. Venha tomar posse do que Deus Ele tem preparado para você e mais, servir também a nossa casa, a nossa vida, a nossa família em oração para a glória do Senhor. Deus abençoe. Jesus foi o maior exemplo de intercessor da humanidade, né? Então vamos seguir o exemplo dele participando deste culto 19h. Tá bom?